Continuando a nossa análise sobre a obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel, eu falava com vocês que Maquiavel ele faz uma separação nessa obra muito clara do que vem a ser ética religiosa e ética política, como coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Na política, na vida prática da política, eu não preciso necessariamente aplicar a ética religiosa. Afinal, as duas possuem, segundo Maquiavel, fins completamente diferentes. O fim da política é o poder, a manutenção do poder, a manutenção do governante no poder. E a ética religiosa, ela não se vincula a essa questão do poder ou da manutenção do poder. Ela está mais ligada a uma questão da moralidade, da vida espiritual. Maquiavel faz essa separação e traz para si críticas, né, a seu trabalho, principalmente vindas da igreja. Vamos pegar um exemplo de como é que isso funciona, a questão da ética cristã e da ética, né, da ética política, como são diferentes. Maquiavel, na obra O Príncipe, ele está preocupado com o que o governante deve fazer para se manter no poder. E esse é o fim da política, a manutenção do poder, o governante no poder, ok? Vamos pensar o seguinte, o governante tem que tomar muitas vezes certas decisões que nem sempre vão de acordo com a ética religiosa. E aí Maquiavel faz várias discussões que podem ser subentendidas nessa primeira discussão. Para Maquiavel, o governante ele deve ter em mente sempre o fim, o seu fim, que é, e isso ele não coloca de uma maneira expressa, como, né, na pré-concebida frase, os fins justificam os meios, que ele nunca escreveu e não se encontra isso em obra nenhuma. Mas a ideia primordial é o seguinte, a finalidade última da política do governante é se manter governando, se manter no poder. Muitas vezes o governante é levado a atitudes com o objetivo de se manter no poder, atitudes estas que não coincidem com a ética religiosa. Vamos colocar alguns exemplos. Se é necessário, isso segundo Maquiavel, a um governante ser piedoso, ele deve ser piedoso. Se é necessário a um governante ser implacável, ele tem que ser implacável. Ou seja, para Maquiavel, o governante, para se manter no poder de alguma forma, ele age segundo a conveniência política. E a conveniência política, segundo Maquiavel, vai de encontro ao quê? A lógica da manutenção e estabilidade do governante no poder. Então, se é necessário ao governante agir de uma certa maneira, ele age. Se é necessário a esse mesmo governante mudar de opinião e agir de outra maneira, que inclusive pode até ser contraditória a uma ação anterior, ele deve agir. Por isso que hoje mesmo em política é difícil a gente ver, por exemplo, verdades absolutas. Um exemplo disso. Em 1989, Lula e Fernando Collor disputaram a presidência do Brasil e travaram um embate político que levantou, né, que chamou a atenção do país inteiro. Até porque eram 20 anos que não havia eleições para presidente no Brasil. Aliás, mais de 20 anos, né, em 89. Pois bem, Lula e Collor eram adversários declarados. Collor pelo PRN e Lula pelo PT. Fernando Collor ganhou as eleições e foi presidente do Brasil até 1992, quando foi deposto por processo de impedimento. Pois bem, semana passada, Lula, hoje presidente do Brasil pela segunda vez, né, reeleito, já praticamente no final de mandato de 8 anos, em comício realizado em Alagoas, estava ao lado de Fernando Collor, inclusive elogiando o papel do hoje senador Fernando Collor como um aliado, né, um bom aliado
do seu governo. Se você pegar essas duas ações, Lula e Collor em 89, se degladiando em frente às câmeras de TV pela presidência do país, com questões ideológicas completamente díspares, e o Lula presidente hoje, dando a mão ao mesmo Fernando Collor, hoje um senador de Alagoas, pois o senador Collor é muito bom para o governo Lula, são coisas contraditórias. Mas se Lula age de uma forma, Lula e Collor agiram de uma forma em 89 e agem de uma outra maneira hoje, em 2009, 20 anos depois, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, de alguma maneira, faz parte isso da vida política. E Maquiavel, lá no século XVI, em 1513, quando ele escreveu O Príncipe, ele já preconizava essa condição. Então Maquiavel diz, se você tiver que agir de uma determinada maneira, tudo bem, age. Isso favorável à manutenção do poder, a manutenção do governante no poder, que é o fim da política. Se é necessário agir de outra maneira, inclusive até contradizendo o que eu já fiz antes, eu tenho que agir. Ok? Isso vai de acordo com a ética religiosa? Não. Isso até de alguma maneira tem um certo teor que pode dar margem para uma certa imoralidade. Até porque o que está prevalecendo aí é a conveniência, uma atitude pragmática praticamente, né? Essa é uma das principais discussões de Maquiavel. Num dos capítulos da obra O Príncipe, Maquiavel diz o seguinte, ele faz um debate muito útil, muito bacana, que eu já usei inclusive em sala de aula com alunos do ensino médio, né? Quando a gente está estudando a questão do absolutismo, né? Formação de estados nacionais. Eu sempre viro para os alunos e peço a eles que façam textos discutindo a questão de Maquiavel. Uma das questões trazidas por Maquiavel que é o seguinte: para um governante se manter no poder, é necessário que ele seja amado ou temido pelo seu povo. O governante tem que ser amado pelo seu povo para se manter no poder, ou o contrário, ele tem que ser temido para se manter no poder. As respostas que os alunos deram para essa questão foram as mais variadas possíveis. Lembrando que eu deixei claro aos alunos, na época, né, no trabalho com o ensino médio, de que eles devem pensar no que deve ser feito para que o governante permaneça no poder, que é a função, que é o fim da política. Para Maquiavel, a resposta que ele dá é a seguinte, é a conveniência. Ok? Nem quando for necessário você ter uma atitude de amor ao seu povo para se manter no poder, tenha. Quando for necessário você ser forte e impiedoso, seja. E Maquiavel ainda faz um alerta. Quando for necessário agir com a força, sendo implacável, tem que fazer as coisas ruins todas de uma vez. Ou seja, Maquiavel ele já dá uma outra dica política muito importante. Vai fazer mal para alguém? Faz de uma vez. Vai ter que lutar contra vamos supor, é necessário para o governante combater insurrectos, pessoas insatisfeitas. Combate e destrua-os de uma vez. E quando for fazer o bem, faça devagar. Ou seja, para Maquiavel, o governante deve fazer o mal de uma vez, de forma a eliminar todo o mal de uma vez, e quando for fazer o bem, faça em conta-gotas. Nos próximos vídeos nós vamos continuar debatendo aspectos trazidos pela obra O Príncipe.